Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Te convido nesse instante a se colocar em pé, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versos 36 em diante. Lucas, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, o discípulo de Jesus, Lucas, capítulo 7, versos 36 em diante. Estávamos com muita saudade dos irmãos, acompanhávamos, mesmo que de longe, os cultos aqui. Tivemos cultos abençoados, ouvimos as ministrações da missionária Silvana, que foi uma glória, foi uma benção, pregando no azeite. Aqui o azeite chegou lá na Grécia. Glória. Denilson, Deus abençoe vocês, a Giovânia e a missionária Adriana, que estiveram pregando nesses dias. Para a glória de Deus foi uma benção. Então Lucas capítulo 7, versos 36 em diante diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com muitas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nem nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele disse: Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse: mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida dos dois, a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho, mestre, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o bom perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Pois ela amou muito. Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos-te, ó Deus, graça e sabedoria, discernimento, unção, autoridade do Espírito, para ministrar a tua gloriosa palavra. Como disse o salmista: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Fale conosco nesta manhã. Usa a minha vida por graça e misericórdia, e a vida de todos aqueles e aquelas que estão e estarão pregando a tua palavra neste dia. Enche o Brasil da tua glória. Enche esta casa da tua glória. Levanta homens e mulheres desesperadamente apaixonados. Pessoas que amam e amem ao Senhor de todo o coração, corpo, alma e espírito. Faz isso, Pai, e se conosco nessa ministração. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. O tema que Deus trouxe ao meu coração desta palavra é este: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você sabe muito bem, meu irmão, que Deus, apesar de nós,
Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Deus olhou para mim, Deus olhou para você, Deus olhou para nós ainda pecadores, ainda no lamaçal do pecado, e disse: eu amo a vida dele e amo a vida dela. Você vivia uma vida sem Deus e sem Jesus, mas Deus dizia do alto dos céus: eu amo a vida dela e eu amo a vida dele incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Louvado seja Deus por isso. Mas a grande pergunta que se faz aqui nesta manhã, e eu gostaria de fazer esta pergunta, dotado do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, para sua reflexão. Uma pergunta pessoal, como a pergunta que eu fiz a mim mesmo, eu gostaria de estendê-la a você. Você ama a Deus? Você ama a Deus de fato e de verdade? Deus é a razão da tua vida. Deus é o motivo do teu louvor. Deus é muito mais que o ar que você respira. Deus é a razão da tua vida e do teu viver. Você ama a Deus de verdade? Preste atenção que eu não estou te perguntando, ou o Espírito não nos está perguntando, se nós amamos a Igreja Evangélica Canaã. Deus está nos perguntando: você me ama de fato e de verdade? O Tiago, o apóstolo, no capítulo 2, ele vai dizer que fé sem obras, ela é morta. Por exemplo, eu amo o pastor Rogério. Ele é meu pastor, meu amigo, e eu o amo incondicionalmente. Às vezes ele é um pouco chato, mas não fale para ninguém não, porque isso pode ser um B.O. para mim. Às vezes ele é meio duro comigo, e eu louvo a Deus por isso, porque é fato de que isso é um sinal de que Ele me ama também. Ele me disciplina, Ele me dá bronca, Ele me exorta, Ele me consola, Ele me ajuda na caminhada, me dá conselhos. Eu amo a vida do pastor Rogério, e eu sei que Ele me ama também. Só que nessa caminhada do dia a dia, de um amar ao outro, não é apenas eu dizer para ele: pastor Rogério, eu te amo. Ou ele me dizer: Anderson, eu também te amo. É uma caminhada que nós temos de dores, de sofrimento, de lutas, de dificuldades. E às vezes o diabo quer se andar para jogar um contra o outro, por conta de tititi, tatatá, tatati, tatatá, não é reteté, é tititi, tatatá de conversas. E a gente está sempre vigiando, porque o que de fato e de verdade vai valer, as palavras que eu disse para ele, que eu amo, e que ele disse para mim que me ama, não são só as palavras verbalizadas, mas é no dia a dia, com as atitudes, com as obras, com a aliança, com defender um ao outro, do exortar um ao outro, de falar o que tem para falar na frente um do outro. Isso é amor de verdade. Porque só dizer eu te amo e viver no descompasso deste amor, falando uma coisa e vivendo na prática outra coisa, não é amor. Eu não estou falando se você ama ou se eu amo a Deus com o falar, com o verbalizar. Eu estou perguntando se você ama a Deus de fato e de verdade e tem mostrado obras, atitudes, ações que você ama de fato a Deus de verdade. Na teologia a gente aprende duas palavras. Uma é ortodoxia e a outra é ortopraxia. Ortodoxia é a ideia da crença, das doutrinas corretas. Eu sou uma pessoa ortodoxa. Eu amo a palavra. Eu obedeço a palavra. Eu leio a palavra. Eu medito na palavra, eu como a palavra, é ortodoxia. Mas ortodoxia sem ortopraxia. O que é a ortopraxia? É a doutrina correta que eu medito em prática. Porque o evangelho, ele é confirmado fora aqui da igreja. Não apenas com uma ortodoxia, mas com uma ortopraxia.
Ortopraxia é a prática correta de uma crença. Não sei se eu estou te confundindo. Porque uma coisa é eu dizer, Deus, eu te amo. E a outra coisa é eu viver como uma pessoa que nega ao Senhor constantemente. E me veio ao coração Pedro, o apóstolo Pedro. Não sei se você lembra quando ele estava na antessala de ser preso, de ser condenado e de ser crucificado. Pedro se apresenta a Jesus, Jesus começa a dizer que ele estava pronto a cumprir o propósito soberano do Pai, que era ir à cruz e morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro se levanta como que batendo no peito, porque ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, através de uma ordem de Jesus, que Jesus disse para ele, vem Pedro andar sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Ele viu milagres de Jesus, ele acompanhou os milagres de Jesus, ele subiu no monte da transfiguração e viu Jesus sendo transfigurado. Ele viu muita coisa gloriosa com Jesus. E antes de Jesus ir para a cadeia, ser preso, condenado e morto, Pedro tem uma conversa com Jesus. Jesus disse, eu estou pronto a ser crucificado, a ser martirizado, a morrer pelos homens, a morrer porque eu amo os homens incondicionalmente. E Pedro então bate no peito e diz assim, eu também estou pronto para morrer contigo. Jesus olha para ele, o que você disse, Pedro? Eu estou pronto a morrer contigo, mas estou pronto a morrer por ti. Jesus olha bem nos olhos dele e diz assim, Pedro, você fala muito, é muito gogó e pouco coração, Pedro. Quero te dizer, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro fica bravo e diz, eu jamais. Senhor, bom, o que acontece? Jesus é preso. Pedro então vai acompanhando de longe. E de repente, antes da torre da sala de Antônia, estão ali numa fogueira no pátio. E de repente Pedro vem escondido, com medo de ser reconhecido como discípulo de Jesus. Porque uma coisa é dizer, eu te amo, estou pronto a morrer por ti. A outra coisa é a prática. E Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, eu estou vindo buscar aqueles que me amam. Pergunta para o teu irmão, de verdade, você ama a Deus de verdade? A Bíblia diz que uma das criadas se aproxima de Pedro e diz assim, você andou com Jesus, não andou? Não, você andou com Jesus, você é parecido com ele. Não, eu não o conheço. Olha o gogó desmoralizado. Olha o gogó de quem disse, não, eu amo, estou disposto a morrer por ele e dar vida por ele. Irmão, Jesus nos conhece por dentro. Ele conhece as nossas vísceras, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ele vê o que ninguém vê, ele vê o que ninguém vê. Ele é Deus, ele está aqui para dizer, eu te amo incondicionalmente, mas eu sou um Deus relacional, que quer se relacionar com você. Você me ama de verdade? Pedro nega pela primeira vez. De repente vem um soldado, um criado, se aproxima dele e diz, você é parecido com Jesus. Você andava com ele, você é um desse povo do caminho, não é? Ele diz, não o conheço. E Jesus estava lá atrás da fogueira, já amarrado, pronto para apanhar e ser crucificado. De repente aparece uma outra personagem, aborda Pedro e diz, Pedro, homem, você é um deles, não é? Aí Pedro fica bravinho. Você conhece crente bravinho? Olha para o lado. Então, esse não é. É que você não me viu bravinho. Pedro fica bravinho e diz, eu já não disse que eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que ele espraguejou, em outras palavras, na linguagem de hoje, falou palavrões, vitupérios contra Jesus. Ora, onde estava aquele homem que dizia, eu te amo, ó Deus,
Estou disposto a morrer contigo. Estou disposto a dar a minha vida por ti. Eu vi milagres, vi maravilhas, subi o monte da transfiguração, caminhei contigo. Você acha que eu não te amo? Negou Jesus 3 vezes. E na terceira vez a Bíblia diz: enquanto estava ainda a negar, o galo cantou. Enquanto o galo cantou, a Bíblia diz isso no Evangelho, pois estude isso. Enquanto o galo estava a cantar, pela terceira vez, Jesus, por detrás da fogueira, olha para a sua direita ou para a sua esquerda, e olha bem nos olhos de Pedro. Irmãos, eu fico imaginando o olhar de Jesus. Se fosse eu que Pedro tivesse negado e olhava assim: eu te mato, filha da mãe, eu vou te arrebentar, seu desgraçado, eu falei que você não negava. Não, mas eu fico imaginando Jesus olhando com um olhar de ternura nos olhos dele. Não falou palavras, mas como se dos olhos de Jesus saísse assim: Pedro, tu és Pedro. Pedro, tu és homem. Pedro, tu és falho. Pedro, eu conheço as tuas entranhas. Pedro, eu conheço as suas vísceras. Mas olha nos meus olhos, Pedro. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que Deus está olhando nos teus olhos, a despeito das suas falhas, das suas faltas, das suas negações, de ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora, uma pessoa que ama a Deus aqui, nem tanto lá fora. Deus nessa manhã está com o olho dele nos meus olhos, nos teus olhos, dizendo para você: a despeito das tuas falhas, dos teus pecados, das tuas mazelas, dos teus erros, eu vim aqui olhar nos teus olhos nessa manhã para te dizer: eu conheço você, eu conheço a tua estrutura, eu conheço os teus passos, mas eu quero olhar nos teus olhos para te dizer que eu te amo e que eu não desisti de você, e eu te chamo para um relacionamento mais profundo na minha presença. Queridos, a história podia ter terminado aqui. A Bíblia diz que quando Pedro nega pela terceira vez, ele sai desesperado. Diferente de Judas Iscariotes, que tinha traído a Jesus, Pedro sai desesperado, ele vai para algum canto, sozinho, para chorar. E o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse choro no original se chama água podre. Água do rio Tietê. Água do rio Tamanduateí, do córrego dos meninos. Porque água podre? Porque ele tira através das suas lágrimas tudo aquilo que era entulho de um homem soberbo, arrogante, que batia no peito e dizia: estou disposto a morrer por ti. Ele cai em si, começa a colocar para fora através das suas lágrimas. Água podre. Água de gente que fala uma coisa e vive outra. Ele põe tudo para fora. E ele se sente então um miserável, um pecador, um homem sem palavra, um homem que não consegue ser crente aqui e crente fora. Ele consegue ser crente aqui, mas não crente fora. Ele negou a Jesus e ele põe para fora essa água podre da sua soberba. Meus pais cantam um louvor que diz assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Sem Jesus não dá. E a segunda parte diz: sem você não dá. Sem você não dá para viver. Sem você a vida não é. Sem você não dá. E a última parte diz: sem amor não dá. Sem amor não dá para viver. Sem amor a vida não é. Sem amor não dá. Deus nos ama incondicionalmente. E a despeito do tropeço de Pedro, a despeito da falha de Pedro, do caráter dúbio de Pedro, a Bíblia diz que Jesus ressuscita dentre os mortos. Ele aparece aos seus discípulos. E de repente os discípulos voltaram a pescar e Jesus aparece numa praia com alguns peixinhos, alguns pães, e ele começa a fazer um churrasco de peixe. E de repente os discípulos se aproximam dele com peixes, mas ele já tinha peixe, e já tinha feito um banquete para os discípulos. Ele come com os discípulos e ele diz para Pedro: eu preciso ter um particular contigo.
Posso dizer algo de Deus para nós aqui nessa manhã? Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, porque Ele quer ter um particular conosco. Sabe, irmãos, Deus quer nos tirar do âmbito da religiosidade. Ele quer nos tirar do âmbito da nossa soberba, da nossa altivez. E quantas vezes eu já disse assim, missionária Silvana, essa semana eu não vou pecar. E quando eu disse essa semana não vou pecar, pequei. Por falar que eu não vou pecar. Porque a Bíblia vai dizer, quem está em pé, cuide para que não caia. Mas quando a gente vê, já caiu. De repente você está numa unção gloriosa na tua casa, e aí o teu time, como o Corinthians, por exemplo, perde do Palmeiras. Aí você está naquele óleo, aí você recebe um torpedo com uma mensagem engraçadinha, aí você diz, eu quero matar esses palmeirenses. Pecou. A gente não consegue viver sem pecar. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ama incondicionalmente. Diga para o teu irmão, Deus te ama incondicionalmente. Se eu fosse Deus, eu já teria desistido de mim. Graças a Deus que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu teria desistido de mim. Todos pecamos. Todos falhamos. Mas muitos amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? A Bíblia diz que Jesus então chama Pedro para um particular. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, senta aqui. Eu fico imaginando Jesus sentando, Pedro se assentando frente a frente. Olha nos meus olhos, Pedro. Olha bem nos meus olhos, esquece pescaria. Esquece que você é um empresário da pesca. Esquece que você subiu o monte da transfiguração. Esquece que você andou sobre as águas debaixo da minha palavra. Esquece que você viu a multiplicação dos pães e peixes. Esquece milagres, maravilhas e prodígios que eu fiz. E ressuscitar morto e você viu tudo isso. Esquece. Olha para mim, Pedro. É como se Jesus estivesse puxando uma cadeira na tua frente hoje, se assentando na tua frente dizendo, Júlio, olha para mim. Maria dos Anjos, olha para mim. Lore, olha para mim. Rogério, olha para mim. Emanuel, olha para mim. Olha para mim. É só eu e você. Olha para mim. José, Maria, Pedro, Anderson. Você me ama. Aí Pedro todo cabulado, sem graça. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Graças a Deus ele não me censurou. Pensei que Jesus ia bater em mim, ia me dar uma surra de Bíblia, ia apontar o dedo para mim, mas Jesus a segunda vez disse, calma Pedro, não terminei ainda, olha para mim. Pedro, tu me amas. Aí Pedro sem graça, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia o meu rebanho. Graças a Deus ele não me bateu, não me censurou, não apontou o dedo, não me condenou, não me machucou, não me dispensou, porque ele tinha tudo para me dispensar, porque se tem alguém que falhou aqui depois de Judas Iscariotes, era eu, e eu merecia ser excluído do grupo dos discípulos. Aí Jesus se assenta, não Pedro, calma, eu só tenho mais uma pergunta para te fazer. Pois não, Senhor, olhando nos meus olhos, Pedro, você me ama. Aí a Bíblia diz que subiu Pedro, antigo um pouquinho, a Bíblia diz que ele fica meio bravinho, pastor G. Ele fica meio pedrinho, ele fica meio revoltadinho e diz para Deus, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele termina dizendo, então cuide das minhas ovelhas. Isso é muito profundo, irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Primeiro, Jesus restaurou o coração dele. Você já ouviu de inúmeros pregadores aqui, porque se ele havia negado a Jesus 3 vezes, agora ele faz 3 vezes a pergunta, você me ama? E eu vou saber que você me ama, Pedro, se você cuidar bem do teu próximo. Porque Pedro, ninguém me ama de fato e de verdade, se não amar o próximo.
se não cuidar do próximo, se não alimentar o próximo, se não discipular o próximo, se não tratar bem o próximo. Porque Pedro, se você me ama de fato e de verdade, eu coloco um rebanho nas tuas mãos. Se você cuidar bem deste rebanho, do crente mais atribulado da igreja, se você cuidar dele com carinho e com amor, que é a minha imagem e semelhança, um pouco arranhada, mas a minha imagem e semelhança é bravinho, é revoltado, é tribulado, mas se você cuidar bem deles de verdade, com graça e com amor, eu vou saber que você me ama. De modo, irmãos, que quando eu leio isso, não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu tenho rancor no coração do próximo. Não dá para dizer que eu amo a Deus, porque uma das maneiras que Deus sabe que eu o amo é quando eu amo o meu próximo. Porque eu não tenho como amar a Deus e amar a Deus e não amar as pessoas que são a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Eis aqui uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela, sem palavras, disse para Jesus: eu te amo. Ela não, o texto que nós lemos, em nenhum momento ela disse para Deus em palavras: Jesus, eu te amo. Mas as atitudes desta mulher foi como um grito dela dizer: Jesus, eu te amo. Porque o que fala mais forte não é aquilo que eu declaro, é aquilo que eu faço. Em nenhum momento aqui deste texto que nós lemos, ela disse para Jesus: eu te amo. Mas as atitudes dela, cada versículo aqui, você vê uma declaração de amor a Deus sem palavras. E Deus e Jesus entendeu que essa mulher era uma mulher desesperadamente apaixonada por Jesus de Nazaré. De modo que não é só aquilo que falamos para Jesus que vale, mas são as nossas atitudes, as nossas ações, a maneira como tratamos o próximo, a maneira como tratamos os pobres, a maneira como tratamos os necessitados, a maneira como tratamos o pastor, a maneira como tratamos as ovelhas, a maneira que nos comportamos e nos portamos diante da sociedade, é que diante de Jesus soa essa declaração: eu te amo, Jesus. Pergunta para o teu irmão: você ama a Jesus de fato e de verdade? A Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher que nós lemos aqui não tem nome. Ela tinha nome, mas na Bíblia não aparece o nome dela. Não aparece o nome dela, mas aparece a fama dela. A fama era a fama de pecadora. Essa mulher era conhecida como uma pecadora. Não sei se chamava Rose, não sei. Se chamava Valéria, Dagmar, Francisca, Joana, Carla, Maria, Adelina, Keila, não sei o nome dessa mulher, a Bíblia não fala, porque ela não era conhecida pelo nome. Era uma mulher desprezível, ela era conhecida pela sua fama, ela era pecadora. Só que Deus ama essa mulher incondicionalmente, bendito seja o nome do Senhor. Ela tinha uma reputação reprovável. Sua fama na cidade é de pecadora, e alguns estudiosos vão dizer que possivelmente ela era uma prostituta. Ela se envolvia com homens por dinheiro e não por amor. Sua vida pessoal era uma tragédia, sua conduta era uma vergonha e era um desprezo total para a sociedade. Se ela era um desprezo total para a sociedade, imagine o quanto ela era desprezível para um fariseu, para um religioso, que segue a lei rigorosamente com seu zelo, mas mata com as atitudes. Mas essa mulher era uma mulher corajosa.
Diga para o teu irmão, essa é mulher corajosa. A Bíblia diz que ela soube que Jesus estava jantando na casa de um Simão, fariseu, um doutor da lei, que Jesus estava jantando lá. E porque ela soube disso, ela resolveu fazer algo extravagante. Ela resolveu fazer algo extraordinário. Ela elaborou um plano para surpreender Jesus com amor. Você de vez em quando faz algumas surpresas para Jesus? Você elabora algum plano maravilhoso para Jesus, do tipo: hoje eu vou cantar 20 hinos da harpa, só para te adorar, Jesus. Irmãos, Deus gosta de algumas coisinhas. Deus gosta de algumas atitudes que a gente toma para surpreendê-lo. Teve um ano, o ano de 1993. Eu falo isso com muito temor a Deus. Que eu entreguei o ano todinho, estava no seminário. O ano todinho, do 1º de janeiro até 31 de dezembro, jejuei todas as manhãs. E durante um ano todinho, eu coloquei diante de Deus: eu não vou te pedir nada. Esse ano todinho eu vou só te adorar. Tudo bem que algumas vezes eu falhei, que de repente é nosso costume, daqui a pouco já estava pedindo: Deus, guarda a Viviane para que não chegue nenhum garanhão lá em São Paulo e a tome de mim. É claro, que eu estava estudando em João Pessoa, na Paraíba. Mas passei com esse propósito todinho. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus honra propósitos. Deus honra atitudes surpreendentes. Deus honra detalhes que a gente faz. Senhor, hoje eu não vou assistir o jogo do Palmeiras. Melhor coisa que você faz da tua vida. Não, eu sou corintiano, não sei se você sabia, mas eu não vou assistir o jogo do Corinthians por 3 semanas. Bom, para mim é ótimo também, né? Eu estou cansado de só perder. Então para mim é um livramento. Mas atitudes mínimas que você ama fazer, que você vai abrir mão de fazer, como por exemplo, teve alguns jovens que disseram: pastor, eu sou viciado em chocolate, mas eu vou tirar o chocolate, e nesse momento que vier a vontade de chocolate, eu vou cair aos pés de Jesus. Outros disseram: Senhor, eu vou deixar Coca-Cola. Porque eu não sei se você sabe, tem gente que levanta um altar, acende vela para Coca-Cola, né? Não vou tomar Coca-Cola durante 3 meses. É algo que eu amo, Senhor, mas eu vou te surpreender, eu quero te dar um melhor. Aí eu me lembro de um jovem na época da Nova Aliança, Rosana, que nós estávamos fazendo um propósito assim de adoração. Não sei se a Rosana lembra. Todos os sábados de manhã, o pastor Gério lembra, a gente fazia uma manhã de consagração, que começava de manhã e às vezes ia até o culto à noite, jejuando o dia todo, e não podia pedir nada, só adorar. É só se prostrar e adorar. Quando o culto abria, a glória... A juventude não conseguia ficar em pé da glória de Deus. Que Deus aceita isso, irmãos. Aí eu me lembro de um jovem que chegou para mim e disse assim: pastor, estava orando a Deus e eu tomei uma decisão. Disse: qual, meu filho? Eu fui fazer um propósito com Deus. Qual? Durante 1 mês, não falar mal de ninguém. Irmão, você precisa se converter, na verdade, né? Durante 1 mês eu não vou falar mal de ninguém. Irmão, você não deve falar mal de ninguém nunca. Mas enfim, Deus é Deus de propósito. Essa mulher sabia que Jesus ia estar lá. E sabe o que ela fez, Dag? A Bíblia diz que ela junta um dinheiro e compra um vaso caríssimo de alabastro. E não só isso, ela pegou o melhor perfume, Giorgio Armani talvez, Redditor é hospital, Dag. Aquador, sei lá, Pierre Cardin, enfim, Achon lá, como chama o outro lá? Jequiti, aí irmão, ajudou o pau da barraca, né, irmão? Se desse Jequiti, Jesus ia falar: não, irmão, pelo amor de Deus, está perdoada, saia daqui, ó. Está perdoada, saia daqui. Mas o fato é que ela comprou o melhor perfume, o melhor vaso, derramou perfume dentro do vaso. Ela pega aquele vaso pesado. Olha o contexto, ela era pecadora, era conhecida como uma prostituta. Não dá para afirmar isso 100%, mas alguns estudiosos dizem que ela pega aquilo
Olha a lição que nós recebemos aqui de Deus, irmãos. E ela pega esse vaso de alabastro pesado, entra num contexto religioso de gente condenatória, de gente que aponta pecado, de gente que fala, não é uma vil pecadora, não aceitamos mulheres, mulher não presta, mulher pecadora não presta. Não, ela entrou olhando para Jesus. E a primeira coisa que ela faz sem cumprimentar ninguém é cair aos pés de Jesus. Fica imaginando a cena, irmão. Todos aqueles fariseus que estavam dispostos a pegar pedra e apedrejar aquela mulher que tinha caído em adultério. Era uma outra mulher. E ela cai aos pés de Jesus e começa a derramar o perfume aos pés de Jesus. Começa a derramar suas lágrimas aos pés de Jesus. E começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E começa a beijar os pés de Jesus. Imagine que atitude, irmãos. Ela não tinha sido convidada para esta festa. Ela não tinha sido convidada para esse jantar, mas ela não estava nem aí, porque o que ela queria era Jesus, o que ela desejava era Jesus, ela queria adorar Jesus, ela queria dar o melhor para Jesus, não importa os dedos apontados, eu quero estar aos pés de Jesus, e ela fez isso, bendito seja o nome do Senhor. Ela cai aos pés de Jesus e adora ao Senhor. Esta mulher, alguns estudiosos vão dizer, se você olhar no contexto do capítulo 7, ela muito provavelmente era da cidade de Naim. Por quê? O contexto imediato diz que Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. E havia uma multidão consolando esta mulher, a mãe do menino. E entre esta multidão, alguns estudiosos dizem que esta mulher estava lá. Nós não sabemos se Jesus olhou nos olhos dela, porque vamos ser sinceros, para fazer o que ela fez, comprar um vaso lindo de alabastro, colocar no recipiente um perfume caríssimo. Alguns estudiosos vão dizer que levava 1 ano de trabalho para juntar o que ela juntou. E ela pega então esse vaso e leva nos braços, pesado, para derramar os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus. Essa mulher devia ter tido algum encontro com Jesus no velório do filho da viúva de Naim. E ela muito provavelmente deve ter visto quando Jesus aborda a mãe do menino que estava morto, o esquife, o caixão, e que Jesus disse para a mulher: mulher, não chores. Eu não sei se ela estava do lado ou estava perto, quando Jesus disse para a mulher: mulher, não chores, o teu filho vai viver. Eu não sei se ela estava olhando nos olhos de Jesus, mas alguma coisa aconteceu. Se ela ouviu as palavras doces, suaves, maravilhosas, ungidas, poderosas de Jesus dizendo para aquela mãe: não chores. Eu não sei se aquelas palavras não chores, não chores, não chores, não chores, estava reverberando dentro do conflito da alma dela, de estar todo dia se vendendo o seu corpo para se prostituir, para ganhar dinheiro, para satisfazer o buraco, o vazio existencial da sua alma. Eu não sei, mas aquele não chores ficou dentro dela, reverberando dentro dela. Não sei se foi o olhar de Jesus, ou se foram as palavras de Jesus dizendo para o menino: menino, levanta-te. A Bíblia diz que o menino se levantou e ficou batendo papo com Jesus. O menino sentado no caixão, trocando ideia com Jesus. Mas essa mulher devia estar perto, porque ela foi atingida pela graça de Deus. Porque ela era uma prostituta, ela era uma pecadora, ela era desprezível, ela tinha suas mazelas, mas quando Jesus olhou para ela e a graça de Deus entrou dentro dela, ela sentiu o fogo da presença de Jesus, e fato é que alguma coisa aconteceu, que ela quis demonstrar o seu amor por Jesus, sem palavras, mas com atitudes. Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou. E o que eu acho interessante, você que está com a Bíblia aberta, um tal de um dos fariseus que estavam lá, quando essa mulher estava beijando os pés de Jesus e derramando o bom perfume nos pés de Jesus,
Um dos homens que estavam lá, o mestre, o fariseu de lá, ao ver isso, começou a indagar no seu próprio coração: se este homem fosse de Deus mesmo, se esse Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que esta mulher que está aos pés dele é uma pecadora vil. Aí, sem ele falar palavras, Jesus olha para ele e o indaga dizendo: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Ele não verbalizou, mas Jesus conhece o interior de cada um deles, de cada um de nós. Jesus disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar. Qual deles, se ambos fossem perdoadas as suas dívidas, qual deles amaria Jesus mais? E aí então, qual deles amaria o credor mais? Aí Simão disse: é claro, o que devia mais, ama mais. Ele diz: pois é, essa mulher em volta do pecado dela, diferente de Pedro que batia no peito e dizia: estou disposto a morrer por ti, mas era de boca. Mas ela, no seu vil pecado, no seu vil estado, ela sentiu a minha graça, ela recebeu do meu amor, ela foi acolhida com o abraço do Deus que o apertou com a sua graça e com o seu amor. Quem a amará? Quem amará mais? Jesus estava dizendo: esta mulher que muito foi perdoada, com certeza, esta amará mais. Esta palavra ardeu no meu coração. Deus me trouxe 15 pontos para compartilhar com vocês, que eu não vou repartir hoje. Mas se você quer saber o sinal de que Deus te ama, olhe para onde e para o local e para o lugar de onde Deus te tirou. Foi graça ou não foi graça? Foi amor incondicional ou não foi amor incondicional? Foi ou não foi, irmãos? O que éramos e o que somos foi graça, foi superabundante graça. E porque a graça de Deus me alcançou, é porque a superabundante graça de Deus te alcançou, o mínimo que a gente tem que oferecer para Ele é o nosso melhor, é a nossa vida, é o nosso tempo, é o nosso dinheiro, são as nossas forças, são os nossos dias, são o presente, o futuro. Dar para Ele o melhor, dê para Ele o melhor, dê para Ele o melhor, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado e porque Ele nos amou tanto. O mínimo que eu quero fazer enquanto Ele não vier é amá-lo, 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 amá-lo e amá-lo. Faça da oração daquele homem de Deus que diz: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Deus, Senhor meu e Rei meu. Você ama a Deus de verdade, irmão? Você ama a Deus de todo o teu coração? Então, se você ama a Deus de todo o coração, faça como essa mulher. Comece a dar a Deus o melhor. Essa mulher planejou este dia, pastor Rogério. Essa mulher não planejou coisas para receber de Jesus bênçãos. Não, ela planejou, comprou um vaso, comprou o perfume, planejou o dia, a hora. E quando soube que Jesus estava na casa do fariseu Simão, ela foi e deixou tudo aos pés de Jesus. Posso dizer algo de Deus para você, para mim? Invista mais do seu tempo aos pés de Jesus. Porque não tem como a gente dizer eu te amo, ó Deus, se você acha tempo para assistir o futebol, se você acha tempo de passear no shopping, se você acha tempo de se reunir com as amigas para um chá, para um café 3 vezes por semana. Se você ama Deus, ache tempo e priorize Deus sobre tudo e todos. Porque quando chega na hora de Deus, a gente diz: não deu tempo, não consegui fazer. Mas será se você não renunciar a alguma coisa,
que está tomando o lugar de Deus. Será que se você fizer isso, você não vai ter uma qualidade maior, um relacionamento maior, receber coisas infinitamente maiores e melhores da parte de Deus sobre a tua vida, que você nunca viu, que você nunca ouviu e que nunca enxergou? Vai começar a enxergar se você priorizar e colocar Deus como prioridade na sua vida. Essa mulher investiu todo o seu recurso no espiritual. Ela não comprou um vaso de alabastro para ela. Ela não comprou perfume para ela. Ela comprou o que comprou para deixar aos pés de Jesus. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para você e para mim nesta manhã. O melhor lugar do mundo para estarmos não é no shopping, não é na Grécia, não é em Istambul, não é na Disney, não é na Europa, não é em Fortaleza, não é na Bahia, não é em Salvador. O melhor lugar do mundo para se estar é aos pés do Salvador. O que ela mais desejava, que ela mais aspirava, ela usou os recursos que ela tinha, ela usou o tempo que ela tinha, ela usou o físico que ela tinha para carregar esse vaso pesado. Ela foi contra tudo e contra todos que o julgavam. Ela entrou no contexto dos religiosos e ela se prostrou, se jogou num lugar, no melhor lugar do mundo para se estar. Porque neste lugar, a fé dela salvou-a deste mundo tenebroso. A fé dela fez com que ela recebesse a paz que Jesus pode dar. Foi salva e recebeu paz. Foi salva e recebeu paz. Invista o teu tempo, priorize o teu tempo, enquanto é tempo, aos pés de Jesus. Invista os teus recursos nas coisas espirituais. E não invista porque isso vai ter retorno. Não, vou dar uma quantia para Deus me dar 100 vezes. Não, invista porque você quer deixar os pés de Jesus para a obra avançar, para a obra crescer. Invista nos pobres e necessitados. Porque não sei se você lê em Mateus capítulo 25, quando Jesus se apresenta para os seus discípulos, e aquele dia é o grande dia do julgamento, Jesus disse assim: todas as vezes que eu tive fome, tu me deste de comer. Todas as vezes que eu tive sede, me deste de beber. As vezes que eu estava preso, você foi me visitar. Quando estava doente, você foi me visitar. Aí os discípulos perguntam: mas quando nós fizemos isso? O senhor nunca foi preso? O senhor nunca esteve doente? Nunca precisou dar uma água? Nunca dei uma água para o senhor? Um pão para o senhor? O senhor disse assim: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram a mim. A igreja está avançando para projetos sociais grandiosíssimos. Nós queremos atingir o povo do Heliópolis, os mais carentes, os mais necessitados. E nós não temos dúvidas que todas as vezes que o grupo sai para entregar marmita de alta qualidade e dão de comer para alguém, é como se Jesus estivesse dizendo assim naquele grande dia: Valéria, aquela marmitex caprichosa, com ovo, bife de primeira, arrozinho fresco, feijão fresco, todas as vezes que você deu, e eu estava ali naquele mendigo, porque quando você dá algum dos meus pequeninos, você deu a mim. O eu te amo, Jesus, passa em nós estarmos aos pés de Jesus, a perdoar o irmão, a consertar-se com o irmão, a não ter rancor no coração, a abençoar os pobres e necessitados. Invista tempo aos pés de Jesus, porque lá a gente encontra salvação e paz. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida e ministre melhor essa palavra aos nossos corações. Vamos adorar o Senhor.